Olá a todos e a todas. Estamos aqui para conversar um pouco, participar do CRAPA, do Congresso Regional de Administração do Pajeú, falar de temas importantes na atualidade. Agradecendo primeiro ao professor Dr. Alexandre Bilar, amigo de longa data, parceiro de algumas jornadas, com quem eu tive o prazer de dividir sala de aula por um período lá nos primórdios da nosso começo na docência, por esse convite para a gente conversar um pouquinho, especificamente sobre inovação. Eu sou o Pedro Henrique Moscoso, sou docente também, tá? Dou aula na graduação, na pós-graduação, no EAD, no presencial. Nesse momento agora atual, a gente dando aula, inclusive, de forma remota, Mas eu queria passar um pouco da minha experiência. Eu já desenvolvo projetos e atuo na área de gestão da tecnologia da informação, inovação, criatividade, com temas que também trago para a sala de aula, e desde do final dos anos 90, então são mais de 20 anos atuando na área. Tenho uma empresa que faz gestão de tecnologia da informação e gestão de pequenos negócios. São duas áreas distintas, mas em algum momento elas andam juntas por conta de sistema. Eu tenho uma sócia, a Luciene, e aí a gente desenvolve, a Integra Soluções desenvolve projetos nessa área. Recentemente, no início desse ano, a gente se juntou, eu me juntei a um grupo de mentores, e formamos a Unimentor, através do professor Tibério Prachá. A gente desenvolveu alguns trabalhos e montou a Unimentor, que na verdade é a união de mentores, são mentores de diversas áreas, profissionais que atuam no mercado hoje, que desenvolvem projetos, que auxiliam organizações do ponto de vista de mentoria, consultoria, auditoria, cursos e treinamentos e afins. E aí esse projeto da Unimentor também é um momento em que a gente se reúne para trocar informações sobre o mercado, porque a gente tem mentores da área financeira, da área de projetos, da área de gestão, da área de compras, da área de RH, da área comercial, tecnologia, marketing, comércio internacional, enfim. A gente faz uma grande sala de bate-papo aí para trocar informações, na verdade, a poder ajudar empresas e clientes. Então, quando o professor Alexandre Bilar me convidou para participar do CRAPA, eu me senti bastante honrado de poder estar trocando informação com vocês, trazendo um pouco de tecnologia da informação, de inovação no mercado. E aí, mesmo que virtualmente, eu vou estar em algum momento aí participando também, junto com outros colegas com que eu tenho muito apreço, o mestre Armando Nascimento, a professora Catarina Rosa Silva, onde eu aprendi bastante sobre tecnologia com ela, o professor e amigo Gustavo Aragão também, que estarão presentes nessas discussões do CRAPA 2020, tá? E aí o professor Alexandre Bilar me trouxe algumas possibilidades de tema, e eu falei para ele que eu gostaria de falar um pouco sobre o sentido, por que a gente tem que trabalhar a inovação, mas um objetivo maior, qual o sentido da inovação, qual é o propósito da inovação, como é que ela vai funcionar nas organizações e para que realmente a gente precisa inovar. Saindo um pouco daquele viés do ponto de vista de inovação, onde você cria o produto ou serviço e vai para aquela curva de vida, aquele gráfico de vida de produto e serviço, onde você tem ali um momento de experimentação, conhecendo os primeiros clientes, subindo a curva, as pessoas vão consumindo o produto ou serviço que entrou no mercado, e aí chega naquele ponto de ruptura, depois de uma estabilidade, que a única solução para que teu produto e teu serviço permaneça ativo no mercado é efetivamente inovar, Ou você inova ou você desaparece, não tem jeito, Tem que se adaptar às situações, inovar, ou você vai deixar de existir enquanto produto, enquanto serviço, quiçá enquanto empresa. Mas observe que isso tudo é uma dinâmica da academia, inclusive, onde você vai buscar informações para que a inovação permaneça. Mas eu queria sair um pouquinho desse viés e buscar atrelar a inovação a um outro processo que é deveras importante para que a inovação aconteça,
para que a inovação se perpetue nas organizações, que é a criatividade. Então, eu acho que a gente não consegue desatrelar, na verdade, a inovação do contexto de criatividade. Ela parte de um princípio da criatividade. E a criatividade precisa estar presente nas organizações. E o pressuposto, né, as premissas para a criatividade, talvez a principal premissa é que as pessoas sejam livres para expor suas ideias, colocar tudo ali num caldeirão, numa cesta, para poder desenvolver um processo de criatividade. Né? As empresas que investem em inovação, as empresas que têm área de pesquisa e desenvolvimento, normalmente elas têm pessoas que têm um viés criativo. Se você for beber das fontes da academia sobre criatividade, né? Quando Maslow cita lá que o homem criativo, você não coloca nada nele. Na verdade, o homem criativo é aquele do qual nada se tirou. Então você nasce criativo, você é criativo por natureza. E essa criatividade é que faz com que a inovação fomente nas organizações. Mas, como todo processo, ela precisa ter começo, meio e fim. Mas a gente imagina que sem a criatividade, efetivamente, a inovação não consiga se perpetuar. Ela não é mecânica assim. Você não, vamos inovar agora, não. Observe o cenário atual de crise, de pandemia que a gente vive nesse ano de 2020, né, que vai consumindo aí praticamente o ano todo, né, desde o início do segundo trimestre. Veja como as empresas tiveram que ser criativas, tiveram que buscar novas formas de fazer e, naturalmente, buscar inovação. E, para esse ponto, a tecnologia da informação, obviamente, que deu um suporte, deu uma estrutura para que isso virasse realidade, para que isso pudesse se amplificar no mercado, né? Através do uso de tecnologias simples ou tecnologias mais preparadas de acordo com a estrutura da empresa. Mas o ponto, né, o estopim desse processo foi tentar ser criativo de alguma forma e fazer algo diferente para sobreviver, seja na entrega de alimentos, na entrega de produtos e serviços no mundo virtual, nas aulas online, nos atendimentos online, na telemedicina, né, a tecnologia por trás suportando, mas a criatividade foi dando vazão a esse processo. Então é difícil a gente trabalhar esse contexto de inovação se a gente não tiver a criatividade por trás. Tá? Tem um livro bastante interessante do professor José Predebon, que é da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, chamado Criatividade, Abrindo o Lado Inovador da Mente. Então esse livro é um livro primordial para que você possa entender os processos de criatividade e chegar na inovação nas organizações. É bem interessante que seja consumido, fica aí a dica do livro, né? Então, retomando como eu falei antes, a gente saindo um pouco do processo formal da inovação, invenção, inovação e difusão, a curva e tudo, eu quis atrelar nesse momento a inovação à criatividade, porque eu acho que é primordial para que a gente possa desenvolver um processo inovador, trazer o processo criativo antes. Não tem o certo na criatividade, né? O que você tem que fazer é tentar fazer, tentar errar, buscar ajustar, acertar, errar o processo criativo. Então, ele parte da premissa que você não pode dizer um não às ideias, mesmo que elas sejam as ideias mais loucas possíveis. Bota tudo numa cesta e desenvolve para poder chegar na inovação que você quer, naturalmente fazendo o teste de compatibilidade com a organização, compatibilidade com o que você pode usar na prática. Você tem que adaptar também, porque talvez algumas ideias criativas legais elas não consigam entrar no contexto inovador da organização, porque naturalmente elas têm uma questão de orçamento financeira vinculada por trás, né? Mas então a gente entende que não dá para a gente pensar em inovação sem pensar em ser criativo. E aí, às vezes não. Na maioria dos contextos, a crise força essa criatividade, né? Força você estar sem saída ali e tentar fazer algo diferente. É o caso que a gente enxerga agora no momento da pandemia, e a partir daí ideias inovadoras fantásticas elas vão ficando, elas vão se desenvolvendo, elas vão dando uma roupagem aos projetos, aos processos como um todo, né? Nessa esteira a gente volta para o contexto da inovação, e aí a pergunta é:
Mas qual é o sentido da gente inovar, né? Qual é o propósito da inovação, efetivamente? Eu queria fugir um pouco desse viés, tem que dar dinheiro, né? Na maioria das vezes você procura, se não for algo que seja sem fins lucrativos ou filantropia, você procura a questão financeira para se sustentar, né? Senão a organização não consegue reinvestir, inclusive, nos processos que são utilizados para a inovação, né? Lembrando sempre que a inovação não é só tecnológica, né? Eu posso inovar em produto, em serviço, em processos, em maneiras de fazer, em modus operandi, enfim, em regras que a gente está criando. A inovação é bastante ampla, mas sempre existe uma questão financeira que precisa ser avaliada. Mas, e esse propósito? Para que a gente inova, na verdade, né? A gente não inova para tirar a empresa da descida daquela curva só, né? Eu acredito que esse processo inovador ele precisa ter um motivo maior. E aí a gente começa a entender que esse motivo maior é que não só naturalmente atinge o consumidor que você quer atingir, ou a partição de mercado, enfim, mas é fazer bem as pessoas. A inovação ela tem que ter como propósito maior dar um resultado positivo para as pessoas. E aí a gente enxerga que quando a gente dá um resultado positivo para as pessoas, que ela vai se tornando algo bastante comum e que pode entrar na vida das pessoas de forma positiva, o lucro, o resultado financeiro, ele virá a reboque. Então, o propósito da inovação é realmente ajudar as pessoas, mudar a vida das pessoas. Se não vejamos, tem um exemplo bastante interessante, né, que eu vou citar aqui, um cara chamado Doug Dietz, que é engenheiro da General Electric Healthcare, né, a parte de cuidado com saúde da GE. E ele foi um dos caras que trabalhou, por exemplo, no projeto de desenvolvimento do ressonógrafo, né, aquela máquina que faz ressonância magnética, que é um exame não invasivo, talvez seja um dos mais modernos que você tem no mercado para enxergar uma série de situações no corpo, né? Que não demora muito, não invasivo, não causa maiores problemas, né? Só aquela questão de quem está naquele túnel, enfim, aquele barulho. Mas foi criado isso e ele começou a observar os resultados de pesquisa e tudo mostravam a ele um negócio interessante. Por que você cria uma máquina tão avançada e o objetivo dela, que é ajudar as pessoas, faz com que 90% dos pacientes tenham medo de ir para o ressonógrafo? Isso especificamente nas crianças. Porque é aquele troço fechado, é aquele troço, aquela máquina que você fica ali como se fosse dentro de uma caixa com aquele barulho e a criança não tem entendimento disso. E Doug então começou a mergulhar num contexto, usando também a questão do design thinking, né, onde você passa a pensar do outro lado, passa a fazer um processo empático para desenvolver algo que as pessoas esteja adequado às pessoas. E aí eles repensaram o projeto. Se vocês forem olhar na internet, vocês vão ver que aí eles começaram a fazer uma coisa simples, né? Se era para ajudar as pessoas, vamos fazer um movimento lúdico, adesiva as máquinas, transforma num submarino, num barco, num navio, num avião e conta para a criança uma história interessante que ela vai participar de um contexto onde vai no submarino, vai numa nave espacial. Por quê? Porque tinha que fazer bem as pessoas. O exame, naturalmente, vai ajudar as pessoas, mas o fato de usar aquela inovação tem que fazer bem as pessoas. Então esse exemplo é muito interessante quando você pensa em algo inovador para fazer bem as pessoas. Esse é o propósito da inovação. Ela precisa existir para que você esteja junto das pessoas, proporcionando o melhor bem-estar, né? Tem alguns livros que falam de inovação recente, Os Inovadores, né, de Walter Isaacson, bem interessante para você ler a história da inovação lá, desde a máquina de matemática de Babbage para cá, ele conta um pouco essa história, tá certo? Organizações Exponenciais também é bastante interessante, um livro que mostra como é que as empresas se adaptam a esse mundo de tecnologia. Interessante a gente consumir, são leituras bem legais, né? Mas voltando aqui, eu queria trazer um exemplo voltado para a região, né? Para a região do semiárido, para a região do sertão como um todo, Pajeú, Mochotó, enfim, sertão de São Francisco. Eu fui buscar um pesquisador local do IPA, né? Gilvan Paz Lira,
que é engenheiro de pesca e é um cara que está sempre preocupado no ponto de vista da inovação, de trazer algo de diferente, como os pesquisadores do IPA, né, do Instituto Agronômico de Pernambuco, que procuram naturalmente fazer um desenvolvimento para ajudar as pessoas, para ver a realidade das pessoas e transformar aquilo em algo que seja útil para elas. Não é? A ciência está aí para isso, os pesquisadores estão aí para isso, para trazer não algo de mérito para eles, mas para melhorar a vida das pessoas. E o exemplo de Gilvan é muito interessante, que é aplicado à região. Quando eles começaram a estudar como é que poderia melhorar a vida das pessoas especificamente no semiárido, e eles viram que, por uma questão naturalmente de falta de água, você tem uma implantação de dessalinizadores em algumas áreas para poder melhorar aquela água que é a água salobra que vem do solo, e eles começaram a avaliar o que é que podiam fazer com o rejeito do dessalinizador em pequenas propriedades. E eles desenvolveram então o cultivo do camarão, que trabalha com água salgada. E aí esse desenvolvimento usando o rejeito do dessalinizador, muito interessante isso, tá? É uma pesquisa, foi premiada o ano passado com o Prêmio Nacional de Inovação na área de aquacultura, o uso do rejeito do dessalinizador para a criação de camarão marinho na região ali próxima a Ibimirim. E depois isso foi desenvolvido para outras regiões. Então, aí o cara pega aquele resto de água lá que não teria serventia praticamente nenhuma, e ele faz os tanques e põe o camarão com uma boa produção, com acompanhamento. E o que é que acontece? Qual é o retorno disso? Qual é o resultado? Endossando aquilo que eu estou dizendo. A inovação veio fazer bem a essas pessoas, né? Criou um trabalho, reaproveitou uma água que não serviria mais para nada, aquele rejeito, gerou renda, mudou a vida das pessoas. Por isso que eu digo que o mote da inovação maior é ajudar, melhorar as pessoas. Depois se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet, tá certo? O Gilvan Paz Lira tá lá com esse projeto de criação de camarão bem aí na região do semiárido, lá em Bimirim. Especificamente já foi desenvolvido para outras áreas. Então é mais um exemplo prático sobre a inovação fazer bem às pessoas. Por isso que a gente pensa que o propósito da inovação é esse, é melhorar a vida das pessoas. Passa a fazer parte do nosso dia a dia o uso da inovação, né? Como a gente usa os equipamentos, os telefones, os medidores de pressão e tudo, mas aquilo incorpora e facilita para a gente. Então pensem nisso no contexto de inovação. Desenvolver algo que melhore, que ajude as pessoas. Né? Pense, aquilo naturalmente em algum momento vai ter que ter um retorno financeiro, é um fato, mas primeiro vai fazer bem, efetivamente, para aquela parcela da população que eu quero atingir, que eu quero orientar, que eu quero enxergar como a inovação chegando a ele, vai fazer bem, vai melhorar, vai ser interessante, vai ser importante. Então isso é um passo largo para que a inovação aconteça, porque ela incorpora-se mais facilmente à vida das pessoas e as pessoas começam a utilizar aquilo, isso replica e vira, por diversos modelos que a gente tem no mercado, diversos exemplos, eu citei 2 aqui, mas são bem interessantes, mostrando o propósito da inovação. E esse foi o mote da gente aqui, a troca de ideias, né? Citei algumas fontes aí que vocês podem pesquisar, para que a inovação vocês possam pensar de forma diferente, não só do ponto de vista de tecnologia, né? Você usa bem a ciência para isso, a academia está aí para propor isso para vocês, né? Para dar esse suporte, e não só a tecnologia, mas o jeito de fazer, não é? Os serviços que são prestados, isso tudo está no mote, no viés da inovação. Tá? Então, era essa mensagem, era essa ideia que eu queria passar para vocês aí no tempo que nos foi colocado. Né? Mais uma vez, agradecer ao professor Alexandre Bilar, tá certo? Por essa oportunidade da gente estar conversando. Né? Quando passar a pandemia, quem sabe a gente vai comer uma carnezinha de bode aí no sertão, né? Trocar uma ideia, bater papo, falar sobre negócios, falar sobre academia, falar sobre a vida como um todo, tá certo? Eu agradeço mais uma vez a vocês, queria abraçar virtualmente a todos, os palestrantes também, nossos amigos aí que estarão juntos nesse congresso, e estou à disposição, tá certo? Você pode consultar lá o www.unimentor.com.br e verificar o grupo de mentores do qual eu faço parte, Pedro Henrique Moscoso, aí a gente pode
são nossos contatos aí, a gente pode ficar à disposição para quaisquer situações que se façam necessárias, tá? Saúde e paz para todos e fiquem com Deus. Obrigado.